Fala galera, começando mais um Companhia Podcast, Saúde em Movimento, Negócios em Crescimento. Esse é o nosso episódio número 4 e esse é um episódio que vai ser especial porque a gente tem um convidado especial. Mas antes eu quero falar um pouquinho, para quem não conhece o nosso Companhia Podcast, eu sou o diretor e fundador da Rede Companhia do Médico. Esse é o podcast da Rede Companhia do Médico. Tá aqui do meu lado o host também, Luiz Henrique, que é meu sócio. O cara da gestão, o cara da cultura, o cara da liderança na empresa. Vamos que vamos. Eu pago pau pra esse cara mesmo, porque eu já falei em outras... Não, eu também. Esse cara aqui, se não fosse esse cara, a empresa não existiria do jeito que é hoje. Mas é o cara da gestão. Tem o cara pra trabalhar e tem o cara do dinheiro, né? Então a nossa divisão é assim. Eu trabalho e ele bota o dinheiro. Tá certo. Mas vamos apresentar devagarinho, porque esse cara é especial. Esse é um cara que apareceu pra gente o quê? Tem uns 2 anos? Foi... Não, os dois? Um pouquinho mais de 2 anos. É um dos parceiros do nosso ecossistema. Para quem já conhece a Companhia do Médico, sabe que nós somos um ecossistema de serviços de saúde com vários parceiros, âncoras, trabalhando dentro da nossa vertical e com isso gerando networking ali dentro e tráfego de pacientes dentro do ecossistema. E esse cara apareceu tem uns 2, 3 anos com uma empresa, chegou pra gente, montamos um serviço de oftalmo lá dentro, o serviço cresceu, a gente investiu, montamos um centro cirúrgico, um day clinic, operando catarata, evoluindo lá dentro. Só que esse cara virou um mega empreendedor, cara. Eu sou fã dele porque, além do que ele montou lá dentro com a gente, a equipe que ele montou lá de mais de, sei lá, 5 ou 6 oftalmologistas, ele operando, tem outras meninas operando blefaroplastia, ele opera catarata, é um cara especialista em transplante de córnea. É um cara que viaja o Brasil inteiro fazendo mutirão de cataratas. Ele opera em Palmas. Opera em Palmas e opera em Minas, Goiás, Brasília, enfim. Posso estar esquecendo de alguma coisa, mas estamos aqui com o Dr. Lucas, oftalmologista. E aí, Lucas? Tudo bem, meu amigo? Além disso tudo, virou nosso amigo. Lógico. Lá só para amigo. Inimigo a gente corta. Verdade. Mas é isso. Boa noite, pessoal. Me chamo Lucas Oliveira, sou médico, oftalmologista. Eu gostaria de agradecer o convite, né, para a gente poder conversar aqui, passar um pouco mais sobre cirurgia de catarata, falar um pouquinho também da oftalmologia, aproveitar para tirar dúvidas, né, que são muito comuns na população. Mas, antes de tudo, gostaria de agradecer o convite e agradecer também pela oportunidade. Nossa parceria ela começou em 2022. Eu fundei minha empresa em 2021 e comecei a estruturar... empresa mesmo? Fala aí. Oftalmo 2020. Oftalmo 2020. Comecei a estruturar e lá foi a primeira porta que abriu para mim. Foi o primeiro serviço que eu montei. Já trabalhava em outras clínicas, mas foi o primeiro local onde eu consegui implementar realmente um serviço de oftalmologia e aprendi demais com vocês. Aprendi muito naquelas conversas ali de final de expediente. Vocês iam passando dicas, ideias. Aprendeu tanto que tá passando até a gente, cara. Só para entender, quando a gente diz que o Lucas trabalha lá com a gente, ou dentro do nosso ecossistema, ele não trabalha pra gente não, tá, gente? Os parceiros da Companhia do Médico, eles têm autonomia e personalidade jurídica. Ele tem uma empresa dele dentro do nosso ecossistema. Ele tem total autonomia e personalidade para trabalhar, para precificar, para trabalhar os horários que ele quiser, a agenda que ele quiser. Lógico que a gente tem uma parceria em metas, né? Sim. Para ele é interessante quanto mais volume a clínica tiver, a oftalmologia tiver, pra gente também, porque movimenta o nosso centro cirúrgico, né, nosso day clinic, mas ele é um cara que ele tem total autonomia no serviço dele, e isso que é o legal na Companhia do Médico. Temos até uma meta pra ele. Esse ano, ele garantiu que esse ano ele vai bater essa meta, e depois eu vou dizer como vai ser a meta. No final do podcast a gente conta. Isso daí foi dessa semana agora, a gente botou essa meta e, se Deus quiser, a gente vai conseguir bater. Com certeza. E só lembrando em relação a isso é fundamental. A gente só cresce em solo fértil. Então, assim, como a Cia do Médico realmente abriu ali a oportunidade e me mostrou um modelo de negócio e me deu oportunidade de crescer ali dentro, me deu tempo, me deu oportunidade, as ferramentas necessárias, né? Porque é difícil a gente dar o primeiro passo. É difícil a gente deixar de ser só médico para começar a ser empreendedor. Sim. Começar realmente a investir na sua especialidade, investir no seu conhecimento a ponto daquilo ali crescer e dar frutos. Então, assim, a Cia do Médico realmente foi a minha base.
Então, assim, desde já eu gostaria de deixar até público aqui meu agradecimento a vocês dois. Aprendi demais com vocês, não oftalmologia, mas aprendi sobre o negócio. Como transformar aquilo ali, o meu conhecimento, numa coisa para atender mesmo a população e divulgar meu trabalho. E sabe o que é isso? É bom no futuro, Lucas? Tempo e liberdade. Entendeu? A gente não tem, isso não tem preço. Que tu tá trabalhando agora junto com a gente pro teu futuro, tu ter tempo, quando tu tiver teu filho, tu ter tempo para ficar com teu filho, não tá ali trabalhando o tempo inteiro, se matando, conseguir viajar para Disney com a família, e teu negócio continuar girando. Isso que é importante. Sim. E hoje até a parte da oftalmologia gira praticamente sozinha lá dentro. A gente tem bastante médico colaborador lá dentro. A gente tem uma boa gestão lá, né? Temos uma boa gestão. Isso daí é muito bom para o especialista, porque vocês estruturam o negócio a ponto da gente ficar tranquilo e deixar a coisa lá rodando, e a gente vê que tem a recorrência, os pacientes estão voltando, né? Os pacientes costumam voltar e você consegue ter um fluxo ali dentro onde o negócio não para. A gente vê que o negócio está sempre andando. O volume de pacientes está aumentando, nossa demanda cada vez aumenta mais. E agora, com o marketing que a gente está fazendo também, está aumentando muito o número de atendimentos e de cirurgias. A gente percebeu que a gente está estruturando melhor nosso modelo de negócio. E, graças a Deus, só... E precisa ser um sistema ganha-ganha, né, cara? Eu sempre falo com o Luiz, e é uma das estratégias que a gente coloca para possíveis franqueados que querem investir na companhia do médico. É exatamente isso. Está aqui um parceiro que está dentro do nosso ecossistema, mostrando aqui na prática o quanto para ele é importante estar dentro de um ecossistema com networking. E networking sem concorrência, o que significa isso? Se tem o serviço de oftalmo do Lucas, não vai ter outro. E a gente respeita isso dentro de cada unidade. Então, se entrou um oftalmologista, não entra outro. Se entrou um endoscopista, não entra outro. Um serviço de imagem, não entra outro. Essa é a ideia, uma das premissas da companhia do médico, é realmente respeitar esse network sem concorrência. E eu digo ganha-ganha porque quando você monta o teu serviço lá dentro, você tem todo um serviço de facility à sua disposição, como call center, telefonia, enfim, segurança, TI, internet, todos esses serviços de facility que a gente entrega para a tua empresa. E a gente ganha com isso também, porque o tráfego que a tua empresa gera dentro do nosso ecossistema alimenta outros parceiros da cardiologia, da imagem, da odontologia. Então, o que a gente quer é isso. No fundo, o que a gente vende ali dentro para cada um desses parceiros é o tráfego de pacientes. Né? Tá num ambiente onde tem um tráfego de pacientes para poder utilizar todo esse ecossistema de serviços de saúde. Então é importante ter um parceiro aqui. E eu digo mais, né? É um ganha-ganha-ganha. Porque a gente não pode esquecer que, em última instância, está o paciente, que é o principal personagem de todo esse ecossistema, né? É ele no centro, é o flywheel, né? O paciente no centro e tudo rodando em prol dele, né? De encontrar tudo num só lugar, de poder ter preço competitivo, enfim. É importante isso, porque a gente está agora franqueando a marca, e quando a gente coloca lá, como assim vocês são um ecossistema de serviço de saúde? O que seria um ecossistema de serviço de saúde? É exatamente isso, é um lugar onde a gente tem vários CNPJs trabalhando em sinergia para entregar um serviço muito melhor para o paciente e fazer a máquina girar ali dentro. Todo mundo ganha com isso. O meu serviço é de cardiologia, eu não consigo ver como a oftalmo pode me atrapalhar, eu só vejo que a oftalmo pode agregar. Com certeza. Né? Um paciente hipertenso, ele precisa fazer um fundo de olho para avaliação de lesão de órgão-alvo e vice-versa. Você precisa da cardiologia para risco cirúrgico das suas cirurgias. Sim. Então, esse é o network. Sistematizar para que o paciente não saia dali de dentro. Exatamente. Então, acho que falar que eu tenho 20 anos de clínica médica e realmente... O que a gente montou é inovador. É inovador. Sim, o dono da clínica sozinho, o cara hoje, para ter uma clínica multiespecialidade sozinho, o cara é brabo. É por isso que eu falo que tu é brabo. Porque as empresas quebram em menos de 5 anos, 80% das empresas quebram. Esse cara carrega uma clínica há mais de 20 anos. Então, meu CNPJ. Então, tu já viu, né? A dificuldade que é... 21 anos agora final desse ano fazem 21 anos.
Mas se o cara quer empreender, hoje eu acredito muito na sinergia. E não só na medicina, certeza. eu acho que todo... Cara, o que é uma praça de alimentação se não um ecossistema de serviços de alimentação? Eu acho que é o mesmo conceito dentro desse ecossistema. Agora, só corrigindo aqui, você falou Cia do Médico, mais um convidado do nosso podcast. A gente vai abrir a enquete aqui. Devemos mudar o nome da empresa para Cia do Médico? É Cia do Médico. Na verdade, o nome tá que fala como ver, né? Como ler, né? Então tá escrito Cia do Médico, mas o Cia é a abreviação de companhia. Então... Mas a gente não fica ofendido com isso, a gente sabe. De maneira nenhuma. Os pacientes chamam a gente carinhosamente de Cia. É só Cia. Tá tudo rápido. Vou lá na Cia. O negócio é ter movimento. É. Verdade. Isso nós temos. 20 mil atendimentos mês. Acho que é um movimento razoável. Lucas, quero te fazer uma primeira pergunta aqui. O Luiz vai fazer umas perguntas na sequência também, mas uma primeira pergunta. Antes até de fazer essa pergunta, eu quero falar uma coisa. O Lucas operou a minha mãe, gente, pra vocês entenderem. Verdade. A gente lá a minha mãe tem um nível de confiança de colocar minha mãe para operar com ele, para você ter uma noção do nível que esse cara aí entrega lá. E tá bem, graças a Deus, né? Tá bem. Operou as duas vistas, falou que não tá usando nem mais óculos para ler. E tá, graças a Deus, tá bem sim. Feliz Poderia ter operado em qualquer outro lugar, graças a Deus ela tem plano de saúde, enfim, mas operou com o Lucas porque a gente confia realmente na qualidade do serviço lá. Mas eu queria te perguntar o seguinte, durante muito tempo a cirurgia de catarata, as pessoas tinham medo, né, de operar catarata, e tem um certo, assim, até... por desconhecimento mesmo, né, da técnica, o receio de que possa ficar cego durante um procedimento. E hoje não é mais assim. E explica pra gente como é a cirurgia de catarata. É uma cirurgia simples? É uma cirurgia que a pessoa precisa ter esse medo mesmo? Explica pra gente melhor, pra tirar um medo um pouco de quem supostamente possa estar ouvindo aqui e tem um pai, uma mãe precisando fazer uma cirurgia, tá procrastinando, tá com medo... Né? Porque fala em cirurgia, assusta, né? Nossa, vou botar um bisturi no meu olho. Será que isso aí pode... Eu tô enxergando mal, mas pode ficar pior ainda. Explica pra gente, você que faz 1.460 Vai cirurgia... fazer, fez em julho agora ou vai fazer em agosto? Agora são quantas? Não, no mês de julho foram 1.670 cirurgias que a gente realizou. E agora, no mês de agosto, estão previstas mais de 3.000 cirurgias. 3.000 Olha aí. cirurgias. Então eu acho que tem track records pra falar sobre catarata. Explica pra gente aí. Precisa ter medo? Pessoal, tem motivo para os pacientes terem medo. Os pacientes que precisam, a grande maioria dos pacientes que precisam operar catarata são os pacientes que têm mais de 65 anos. São os pacientes idosos. E se a gente for ver a história da cirurgia da catarata, não sei se vocês sabem, mas a cirurgia de catarata foi implementada aqui no Brasil, a técnica foi implementada no Brasil em 1975. Então, assim, a nossa técnica moderna de cirurgia de catarata vem de 1975. O facoemulsificador, que é o aparelho que a gente usa hoje em dia, que permite a gente fazer a cirurgia de catarata com microincisão, que é o aparelho que realmente revolucionou a cirurgia de catarata tem muito pouco tempo. Então começou dessa época, da década de 70 para frente. E nessa fase inicial, obviamente, os resultados não eram animadores. Então a gente não tinha a previsibilidade do grau, a gente não tinha previsibilidade de resultado. E o pessoal que hoje em dia tem 65 anos, eles viram isso acontecendo com seus familiares, então daí que vem o medo. Então, assim, tendo uma noção histórica, né, da cirurgia da catarata, é uma coisa muito recente, tem menos de 50 anos, entendeu? Mas foi a técnica da cirurgia de catarata, a cirurgia da catarata, ela evoluiu muito e muito rápido. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem previsibilidade da cirurgia, a gente consegue estimar qual vai ser o grau, qual vai ser o resultado final do paciente. Com os exames que a gente tem hoje, pré-operatórios, a gente consegue avaliar e dar para o paciente a segurança que ele precisa. Então, hoje, quando a gente vai conversar com o paciente, a taxa de complicação é muito baixa, tendo em vista os aparelhos modernos, entendeu? A técnica está mais do que difundida. Quando você faz a cirurgia com um bom cirurgião, isso daí passa uma segurança muito grande para o paciente consegue ter um resultado muito bom. Então, não só retirar a catarata, como conseguir reduzir o grau dele, fazer com que ele tenha independência do óculos. O que é independência do óculos? Nosso paciente não quer dizer que ele nunca mais vai usar óculos, mas ele não vai ficar dependente totalmente do óculos.
Então ele consegue ler, ele consegue assistir uma TV, consegue dirigir, consegue fazer suas atividades do dia a dia sem o óculos, sem a necessidade do óculos full time no rosto. Então isso pra gente dá uma segurança muito grande, dá pro paciente também uma segurança muito grande, entendeu? Então tomando todas as medidas, a gente consegue ter muita segurança no procedimento. E é um procedimento rápido, é um procedimento seguro, é um procedimento que a gente consegue executar em larga escala, sabendo do resultado. Como é que é o pré-operatório imediato aí de um procedimento? Porque as pessoas não têm medo, por exemplo, de ir no dentista, né? Às vezes, tirar um siso, ou fazer um canal, fazer um implante, é uma cirurgia muito mais traumática do que uma invasiva e toma muito mais anestesia. Muito mais. Enfim, como é que é esse pré-operatório imediato? Como é que é a anestesia numa cirurgia de catarata? Como é que é o pós-operatório? Quanto tempo depois a pessoa já consegue tirar ali, enfim, o curativo? E passa pra gente assim esse... Então, até para contextualizar, para os pacientes entenderem, eu creio que os pacientes também vão ouvir esse podcast até para tirar dúvidas, e é um ótimo momento da gente se comunicar com o paciente. Eu achei bem interessante o podcast, até por conta disso, que é a hora também da gente ensinar a população, a gente passar o conhecimento para a população, para tirar também... Tem um monte de perguntas aqui para fazer, para tirar essas dúvidas mesmo. Essa é a ideia. Luiz está quase precisando operar, mais um pouquinho. Isso aqui tá uma maravilha. Luiz também é meu paciente, a gente está acompanhando lá. Do Lucas. Eu sou paciente do Lucas, mas ele passou um óculos para mim que eu gastei R$7.500 na lente. Não falo, né? Eu quase briguei com ele aqui, tá parcelado até hoje, não paguei. Seria mais barato operar a catarata do que ter comprado esse óculos. Com certeza, pô. O cara quer comprar um óculos lá na Prada, pô. É rico, né? Gente chique é outra história. Mas, pessoal, a catarata, ela é uma opacidade do cristalino. O cristalino é uma lente que existe dentro do nosso olho. O cristalino, ele, com o passar dos anos, quando a gente nasce, ele é bem translúcido. Ele é bem transparente, funciona assim como uma lente de um óculos. Só que com o passar dos anos, ele vai ficando mais opaco. Ele vai perdendo essa transparência. E como ele vai perdendo essa transparência, a qualidade da imagem vai caindo progressivamente mais. Então, assim, como que a gente consegue diagnosticar isso? Como é que esse paciente chega até a gente? Como é que é essa evolução? Então, assim, no pré-operatório, a gente faz o exame completo. O exame de rotina do oftalmologista. É nessa hora que a gente tem para diagnosticar nosso paciente. É o nosso contato com o nosso paciente. E aí, é nessa hora que a gente diagnostica, através do exame oftalmológico básico, refração, ver como é que está o grau do paciente, ver se ele está conseguindo enxergar os optotipos, que são aquelas tabelas que a gente utiliza, né, para a gente fazer a graduação do grau do paciente e ver até onde que ele está enxergando. Então, assim, a gente tem que examinar o nosso paciente. Junto desse exame físico básico, tem os exames complementares. Tem vários exames complementares. Tem paciente que a gente precisa fazer uma ultrassonografia. Tem paciente que a gente precisa fazer uma microscopia especular, que é uma avaliação da córnea. Então, sim, são exames complementares. Mas, basicamente, o exame físico oftalmológico, a gente é capaz de diagnosticar se ele tem ou se ele não tem catarata. A partir desse exame, a gente vai para os exames complementares, que é onde a gente faz a avaliação do olho como um todo. Para quê? Exatamente para a gente ter a previsão do resultado. Então, assim, com os exames complementares, eu consigo dizer, olha, a sua córnea não é tão forte que vai aguentar uma cirurgia de catarata. Ou então, a sua retina já tem alguma lesão. O seu nervo óptico já tem alguma lesão. Através do mapeamento de retina, através da fundoscopia, a gente consegue ver o fundo de olho do paciente até dizer para ele, olha, você tem a catarata, mas junto da catarata você também tem um glaucoma, ou você tem uma retinopatia diabética. Então, assim, tem muitos pacientes que operam, poxa, não ficou um resultado tão bom como eu estava esperando, às vezes porque foi uma falha de um exame, não teve um exame bem feito pré-operatório, para dizerem para ele, olha, junto à catarata você também tinha mais coisas, tinha outras patologias ali atrás. Entendeu? Existe algum achado nesse exame pré-operatório que contraindica a cirurgia? Existe. Mesmo tendo a indicação da cirurgia de catarata, alguma coisa que se fala, se eu mexer aqui pode dar... Pode piorar. Pode piorar. Como eu mencionei, por exemplo, a retinopatia diabética proliferativa, já com descolamento de retina tracional e tudo mais, se a gente fizer a cirurgia nesse paciente, a própria inflamação, por mínima que seja, no pós-operatório, ela piora a retinopatia diabética. Então, o paciente que estava, às vezes, com a retinopatia diabética, com edema macular,
que é um inchaço na retina, né? A grosso modo dizendo, que é um inchaço na retina. Quando a gente faz a cirurgia de catarata nesse paciente, aumenta o risco dele aumentar esse edema na retina. Então a gente acaba piorando a visão dele. Então catarata, achou a catarata não significa exatamente que tem que operar, né? Você Exatamente. tem que fazer os exames Exatamente. e você pode estar causando até Isso. Ô, Por isso que é tão paciente. importante o nosso exame. Me tirou uma dúvida aqui. Eu li uma matéria agora há pouco tempo, acho que foi até ontem, eu acho. Que nos próximos 30 anos, 8 a cada 10 pessoas vão ter problema de miopia. Sim. Muito tempo de exposição a telas. A nossa visão está cada vez puxando mais para próximo. Nossa visão está o tempo todo. Cada vez a gente vê crianças novas. Exatamente. E esse tempo de tela também está associado realmente a um aumento da nossa miopia. Então, assim, a gente até recomenda, né? A Sociedade Brasileira de Oftalmologia e a Sociedade de Pediatria também recomendam a gente reduzir o número horário. Não tem ainda um horário pré-definido, mas reduzir o tempo de exposição a telas, botar as crianças fazendo o que a gente fazia. Que era brincar, jogar bola, correr e tudo mais. Tempo mais... Fiquei abismado com isso, cara. 8 a cada 10. Vai ser praticamente todo mundo de óculos. O óculos é uma realidade, né? É a mais antiga e melhor forma de correção do grau, né? Correção da refração é o óculos. É bem simples, bem prático. Mas com a cirurgia até da catarata a gente consegue reduzir o grau. Mas a população não é essa jovem. O nosso público-alvo, nossa principal população é o paciente idoso. Acima de 50 anos, 17% da população acima de 50 anos já tem catarata. Acima de 65 anos, é um crescimento exponencial, já chega acima de 65 anos, praticamente 50% da população já tem catarata. Partindo daí, qual a dificuldade que essas pessoas têm no dia a dia, nas atividades diárias dela? Muitas. Uma pessoa com catarata. Muitas. Começa com coisas simples, por exemplo, dirigir à noite. A visão já fica bem prejudicada para a direção à noite. Você começa a perceber que o seu óculos já não está mais exercendo as funções que exercia antes. Então, você conseguia enxergar bem, conseguia ver bem um cardápio, conseguia ver bem a televisão, conseguia assistir um filme legendado e conseguia ler as letrinhas ali. Então, assim, com o passar do tempo, como a catarata é um desenvolvimento crônico e progressivo, ela vai acontecendo bem devagar. Ela vai ficando mais opaca, bem devagar. Então, a pessoa demora, às vezes, até a fazer esse diagnóstico, mas ela vai percebendo que a visão dela está piorando, está deteriorando, mas ela ainda não tem aquele impulso de... Ela sempre fica achando que é o óculos que está com grau fraco. Aí, quando vem na consulta, não é seu óculos. Eu posso te passar outro óculos, mas o óculos não vai ter o resultado que você espera. Seu caso realmente é cirúrgico. Aí é nessa hora que a gente indica a cirurgia. Existe tipos de patologia que aceleram esse tipo de catarata? Ótima pergunta. Catarata? Sim. Eu nem vi se está aqui, não. Diabetes? Sim. Curiosidade minha. Foi muito boa pergunta. Existe, sim, doenças reumatológicas que estão associadas. Diabetes, principal, sim, diabetes. O diabetes, ele afeta demais o olho, demais. Causando não só a catarata, como patologias da retina também. Então, é importantíssimo. Paciente diabético, é fundamental a avaliação anual. Fazer um programa de acompanhamento contínuo com o endocrinologista, né? Contínuo. O oftalmologista e o endocrinologista tem que andar de mão dadas ali junto com o paciente diabético, porque ele precisa sim fazer acompanhamento. Pacientes que fazem uso de corticoide, prednisona, prednisolona, até corticoides nasais. Isso é importantíssimo também frisar. Corticoide nasal. Eu vi acho que foi no Danilo Gentili, alguém estava falando que 80% dos pacientes que têm... A Organização Mundial de Saúde disse que 80% dos pacientes que têm diabetes não sabe que tem. Aí o cara perguntou, tá bom, mas como é que a OMS então sabe disso? Se nem o paciente sabe. E pior, se a OMS sabe e o paciente não sabe, por que ele não conta pro paciente? Por que a gente não tá contando pra eles? Não sabia até fazer parte da pesquisa. É lógico que isso é uma piada, mas mas essa é a realidade. Muita gente não sabe que tem a doença. Sim. Hipertensão é a mesma coisa. Só para contextualizar, toda doença crônica, ninguém amanhece hipertenso, ninguém amanhece diabético. A hipertensão que você descobriu hoje, o diabetes que você descobriu hoje, começou há 10 anos atrás. Sim. Então, conhecer a fisiopatogênese da doença é o mais importante. Quando você sabe de que maneira aquela doença se desenvolve, a fisiopatogênese dela, você consegue fazer um pré-diagnóstico. Eu, por exemplo, sou pré-diabético.
Eu fui fazer exames e eu descobri que eu sou pré-diabético. Eu poderia descobrir isso aos 60 anos numa cetoacidose diabética ou numa doença ou numa lesão de órgão-alvo, como são as doenças oftalmológicas. Mas não, eu descobri que eu tinha um pré-diabetes, uma resistência insulínica, minha insulina já estava alta, e eu já trato uma doença que não existe ainda, que eu estou na fase pré. Eu também. Então, se a gente pudesse tratar tudo dessa forma, hipertensão, enfim, eu não acredito nesse modelo que trata a doença crônica numa consulta única. É por isso que a gente defende na Companhia do Médico o programa de acompanhamento. Eu acho que toda doença crônica, você tem que ter a consulta e o acompanhamento. A consulta e o tratamento e monitorar o paciente. É o tratamento e o acompanhamento. O tratamento e o monitoramento. Porque se você não fizer esse monitoramento, você perde o paciente, você perde como é que se diz? O controle daquele tratamento que você está colocando naquele paciente. Então, você vai passar um remédio de pressão, e daí? Vai ver esse cara de novo daqui a 2 anos? Você tem que fazer a cada, 2 meses, 3 meses, um mapa até ajustar a dose. Depois que ajustou a dose, faz um mapa a cada 6 meses. Mas você precisa entender o tratamento e o acompanhamento. Se for doença crônica, não é a melhor maneira de fazer, não. É a única maneira de fazer. É o acompanhamento contínuo desse paciente com doença crônica. Tem mais algumas perguntas aqui. Acho que 2 você já respondeu, como é realizada a cirurgia. Eu queria te perguntar agora como é que funcionam os mutirões de catarata. Eu sei que você é um cara que está operando... Fala pra gente, quais são os lugares do Brasil que você está operando hoje? Opera no Rio lá com a gente? Opera mais onde? No Rio de Janeiro, eu opero aqui em alguns locais, algumas clínicas aqui no Rio de Janeiro. Minas Gerais, eu tenho alguns contratos. No Goiás, eu tenho alguns contratos. Tocantins, agora a gente começou realmente fazendo um volume bem grande. A gente tá operando bastante lá no Tocantins. Tá com uma clínica lá, né? Sim. Estruturei uma outra clínica lá. E no Ceará também. Então são os estados que a gente tá levantando... Que é o Oftalmo 2020. Tá. E a campanha para presidente, você lança quando? Agora, explica pro pessoal que a gente tinha dúvida também. O que é o Oftalmo 2020? O Oftalmo 2020... Engraçado, eu passei quase um ano pensando, né, qual que seria... Esse cara aqui também é assim, tá? Adoro o nome. Eu acho que tem que ser alguma coisa que traga curiosidade pro paciente, porque assim, o oftalmo todo mundo sabe o que é, mas o 2020 muitos não sabem. O 2020 é o acrônimo da visão perfeita. 20, na tabela de Snellen, que é a tabela que a gente utiliza para medição da acuidade visual, a pessoa enxerga 100% quando ela enxerga 20 pés, o que é a visão normal, o que a maior parte da população enxerga 20 pés. Então, são 20 pés ou 6 metros, né? Então, 20/20 isso, é o acrônimo da visão 100%. 20/20 porque é olho esquerdo e direito. Não. 20/20 eu pensava que era 20 de 20/20 é um acrônimo, né? Então, assim, na tabela de Snellen, a acuidade visual de 20/20, que é aquela menor letrinha de todas, aquilo você enxerga a 20 pés o que uma pessoa com visão normal enxerga 20 pés, entendeu? Tá. E aí na tabela existem os optotipos, que tem todo um cálculo que a gente utiliza para ver qual que seria a menor visão, entendeu? O menor número de visível. Ele poderia ser tipo um 10/20, ele enxerga 10 pés o que a pessoa enxerga 20. Então, existe até o 20/10, na verdade. Existe o 20/15, existe o 20/10, mas a gente identifica como 20/20 a visão de 100%. Então, assim, tem gente, obviamente, que enxerga ali abaixo daqueles optotipos, mas o ideal, a visão de 100% mesmo, seria o 20/20. Olha, eu vou te falar que eu levo minha filha no oftalmologista todo ano. Todo ano eu levo ela. E olha que a garota tem uma visão. Cara, que eu fico com inveja, hein? E a garota enxerga tudo, cara. Por que tu leva tua filha no oftalmologia com 5 anos? 6 anos agora. 6 anos. Então tem que fazer o acompanhamento. Acompanhamento, irmão. Não, já mas desde tá. Porque eu tô vendo que as coisas só pioram. Nos próximos 30 anos vai aumentar de 8 a 10 o número de pessoas com problema de visão. Vai aumentar... não sei em quantos por cento, 37% os casos de pessoas com câncer. Pô, só aumenta, todas as doenças só aumentam por passar. Então, se a gente não se cuidar o quanto antes, vai ser pior. Eu também tô igual ao Lucas, eu vou te fazer uma pergunta aqui. O Luiz tá certo. A recomendação mesmo é a avaliação anual. Você não tanto só vai mas qualquer que seja a idade. Desde a primeira infância. Inclusive, quando a criança nasce, existe o teste do olhinho. Sim. Que a gente avalia o reflexo vermelho. Então, assim, durante toda a vida, o ideal é que faça a avaliação oftalmológica pelo menos uma vez ao ano. Assim como a gente deve ir no dentista uma vez ao ano, assim como a gente deve ir ao cardiologista. Eu não sei qual que é a indicação
da Sociedade Brasileira de Cardiologia em relação às consultas antes dos 40 anos de idade e tudo mais, mas assim, na oftalmologia o ideal é que todo ano ela vai. Até para para que se ela começar a ter problema de visão, ela não ficar forçando e piorar cada vez mais, né? Exatamente. Eu lembro na faculdade, eu não entendo nada dessa parte de oftalmo, mas inclusive, cara, eu acho que a oftalmologia, eu sempre falo isso, a oftalmologia eu acho que é a especialidade da medicina que ninguém coloca a mão. Né? Na cardiologia, todo mundo sabe passar um captopril, um losartão para alguém. Diabetes, todo mundo. Minha vizinha tá tomando glifage, toma glifage. Todo mundo se mete na cardiologia. Agora, na oftalmologia, eu particularmente, eu não consigo prescrever um colírio para ninguém. Eu acho que é uma especialidade que ninguém coloca a mão. Realmente é uma especialidade muito, assim, específica. E ainda mais falando da parte cirúrgica. E é uma especialidade maravilhosa, eu acho. Primeiro porque ninguém coloca a mão, segundo porque tem um universo muito amplo de especializações dentro da própria especialidade, né? Você, por exemplo, especialista em transplante de córnea. Isso, você trabalha com isso ainda ou não? Foi uma coisa que você abandonou? Olha, na verdade não é que eu abandonei, só que o mundo da catarata me puxou de uma forma que eu não tenho nem mais tempo. Não tem tempo. Não tem nem mais tempo para fazer transplante. Então, assim, hoje em dia minhas agendas são... Todo dia, praticamente, eu opero, faço cirurgia de catarata, mas não são 5, 10. Todo dia, praticamente, eu opero 50 cirurgias de catarata por dia. E o paciente do transplante de córnea é um paciente que precisa de um acompanhamento a longo prazo. Então, assim, eu acho muito legal, muito interessante. É uma ponta de tratamento que você consegue transformar a vida da pessoa. Só que eu percebi que o meu N no transplante de córnea é infinitamente menor do que o meu N da catarata. Não tem... Então, se o meu objetivo é atingir maior número de pessoas possível, se o meu objetivo é trazer luz para a vida das pessoas, o significado do meu nome é isso. É iluminado, é aquele que traz luz. Então, se o meu objetivo é trazer luz para a vida das pessoas, melhorar a qualidade visual das pessoas, eu tenho que tratar aquilo que é mais prevalente. É a quarta principal doença que existe no mundo, entendeu? A catarata, e doença crônica, né, que existe no mundo é a catarata. E é a principal cirurgia executada no mundo. Então, assim, é uma cirurgia rápida, uma cirurgia segura, execução, a gente consegue executar várias cirurgias no mesmo dia, entendeu? Então, assim, eu consigo tratar muitas pessoas. Então, o transplante de córnea ia ficar limitado a um número menor. Então, eu preferi a minha sobrinha tá fazendo faculdade de medicina, né? Ela começou, tá no segundo ou terceiro período. Aí que eu trabalho com isso, ela vem perguntar pra mim, tio, o que você pensa em o que eu me especializar no futuro? Eu primeiro, que tá muito cedo, que tu vai mudar de vertente toda hora. Mas se você quiser uma indicação, faz oftalmologia. Cara, tu tem que fazer uma especialidade que tenha, primeiro, ou a parte cirúrgica ou a parte diagnóstica. Eu acho que hoje o médico que ele só tem a consulta como produto principal dele de entrega, ele tem um modelo de negócio ruim. Esse é meu entendimento. É esse médico que fica reclamando de convênio, é esse médico que fica reclamando de ticket médio de agenda de convênio baixo, porque ele só tem a consulta. Ele precisa ter ROI, ele precisa ter retorno de investimento na consulta. Você não. Você é um cara que tem tua equipe lá de oftalmologia, você não precisa ter retorno na consulta, porque teu foco é a cirurgia. A consulta é o teu canal de aquisição de clientes. Às vezes perde até dinheiro na consulta. Você pode até ter prejuízo ali para poder gerar cirurgia. Então, acho que qualquer especialidade médica hoje, que o cara não tem atividade cirúrgica agregada a ela ou diagnóstico agregado a ela, ele tem um modelo de negócio ruim. Vamos entender daqui para frente. Mas o cara é uma referência, o cara tem um consultório bem posicionado em Alphaville ou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A consulta dele é R$ 1.500. Beleza, ele encontrou um nicho, mas ele não vai conseguir escalar esse nicho porque o produto inicial dele é também o produto final. Eu sempre defendo, eu estou começando a gravar um pouco de conteúdo agora em rede social, estou escrevendo um livro, chama Clínica Escalável, e nesse livro eu falo exatamente isso. Eu faço a comparação do consultório com a clínica. Eu acho que o consultório, o próprio nome diz, é um lugar para se fazer consulta. E consulta para quem tem clínica é produto de entrada. Consulta para quem tem consultório é produto principal. Então, se você vive de consultório, não tem jeito, você vai ter que ser um high ticket, você vai ter que investir em posicionamento, brand, que não é fácil. Hoje você ter um posicionamento na rede social é tão difícil quanto
quanto uma faculdade de medicina. Parece fácil, não, vou te ensinar a lotar teu consultório particular. Como você vai me ensinar? É difícil você se posicionar na rede social. Hoje a concorrência tá absurda ali de médico querendo se posicionar na rede social. E eu acho que o modelo de negócio, onde você tem uma clínica com uma esteira de serviços, que a consulta acaba sendo só aquele produto front-end ali, aquele produto de entrada, que você vai colocar o cliente para dentro do ecossistema e vai vender tudo que você tem dentro daquela clínica escalável, daquele ecossistema de serviço. Então é a catarata, é a tomografia, é a cirurgia de pálpebra, enfim, você vai entregar um universo de serviços ali que a consulta não fez sentido nenhum para você tratou aquilo como um canal de aquisição de paciente. Sim. Esse é a estratégia de crescimento, de growth da companhia do médico hoje. A gente tem estratégia de captação de cliente na rede social hoje, que às vezes o custo do lead é R$2. É tão genérico, é tão topão de funil mesmo para botar esse cliente para dentro, que o lead fica barato. Só que depois que esse cara entra, aí eu elevo o nível de consciência dele, eu entrego serviços para ele ali dentro, eu consigo... Agora, se eu fosse fazer uma estratificação de marketing, meio de funil para fundo de funil, o lead seria muito caro e eu ia entregar um único serviço ali. Eu sou especialista em... Sei lá, vamos falar catarata mesmo. Se eu fosse divulgar só catarata, eu teria maior dificuldade. O lead da catarata é um lead mais caro que o lead de topo de funil, de consulta. Vou até falar um pouco desse assunto, porque a gente gravou um podcast anterior sobre marketing, e um dos maiores cases nossos lá na companhia do médico em relação à estratégia de marketing, com a V4, foi o case da catarata. A gente operava cerca ali de 5, 6 cataratas assim que a gente começou, fizemos uma estratégia, impulsionamos um tráfego pago, fizemos uma landing page, um criativo e tivemos um ROI no último mês agora de 34. Nós colocamos, de 17. Nós colocamos R$2.000 numa campanha e faturamos 34 mil. Quer dizer, um ROI de 17 vezes o valor do investimento. É uma coisa surreal. Assim, encontramos o nicho e agora a gente tem que impulsionar, colocar mais verba para isso poder escalonar. Lógico que a gente já está operando um pouco mais que isso. A gente tem uma meta de até o final do ano operar aí pelo menos 100 cataratas mês. Que dá para chegar nisso. já tá contando. A meta era pro final do podcast. Agora, voltando na pergunta do mutirão. Esse nome, né? Ele pode trazer uma conotação pejorativa, assim, mutirão. Cara, de novo eu vou falar, minha mãe operou com o Lucas dentro de um mutirão. Porque quando a gente fala de mutirão, parece que é uma coisa assim popular, que qualquer pessoa vai poder ter acesso. E não é a realidade. Na verdade, quando a gente junta, me corrija se eu estiver errado, quando a gente junta as pessoas no mutirão, o que a gente está trazendo é redução de custos daquela operação. Sim. Por exemplo, um anestesista que te cobraria, sei lá, R$600 por cirurgia, quando você junta 30 cirurgias, sei lá, o cara te cobra 6 mil, caiu para R$200 por cirurgia isso. O centro cirúrgico que custa R$900 por cirurgia, quando você junta 30 cirurgias, o centro cirúrgico cai para R$600 por cirurgia. Então, na ponta do lápis, o anestesista era 600, caiu para 200. O centro cirúrgico era 900, caiu para 600. A gente consegue entregar uma cirurgia que custaria 3 mil por 2. Esse é o objetivo. É isso que você entende como mutirão? É só, do ponto de vista financeiro, eu acho que eu expliquei um pouco. Mas o que seria, além do ponto de vista financeiro, o que você consideraria um mutirão de catarata? Esse trabalho que você vem fazendo no Brasil, de operar aqui em Goiânia, no Goiás, enfim, no Tocantins, o que você está levando? São 1.670 cirurgias. Como é que você está trabalhando esse mutirão no Brasil todo? Antes de você responder, Lucas, falar aqui que o preço da catarata da companhia do médico é o mais acessível de todos, né? Aqui no Rio de Janeiro não tem preço mais acessível. E a gente consegue esse preço exatamente por fazer essa junção. Se você for operar num dia, chamar o Lucas só para te operar, vai ter um preço. Lógico, se você juntar e participar de um mutirão, mas eu não quero que esse nome seja entendido como pejorativo, eu repito, minha mãe operou dentro de um mutirão. Sim. Ela foi lá no meio lá das 27, ela estava ali no meio e operou. E minha mãe, cara, assim, eu não colocaria se eu tivesse qualquer tipo de receio. Então eu queria que você explicasse pra gente o que é esse mutirão. E puxando uma vírgula aqui, o salário emocional disso. O que você sente quando você cura um paciente que você vê que não tinha condições? Eu sei que você opera alguns pacientes do SUS. Quando você opera um paciente do SUS, dá um exemplo pra gente de alguma coisa que te tocou ali profundamente, que você teve aquele salário emocional que você falou, cara... Sim. Que bacana eu ter salvo a visão desse cara. Não, sem chorar.
São inúmeros exemplos. Imagina. Pessoal, o mutirão, ele criou essa conotação pejorativa porque durante muito tempo foi mal executado. Mutirão de catarata é logística. É logística. É você conseguir organizar uma esteira de produção. É você conseguir fazer muitos procedimentos com baixa taxa de complicação. Então, assim, mutirão de catarata é isso. Não quer dizer que porque eu estou fazendo mais de 10, até porque não existe um número específico. A partir desse número é mutirão, abaixo desse número é uma agenda normal de uma clínica conceituada. Não existe isso. Então, mutirão de catarata nada mais é do que você levar a logística de fazer uma grande quantidade de pacientes, e o nosso objetivo é exatamente esse. A cirurgia da catarata é uma cirurgia com alto valor agregado. A gente precisa de profissionais extremamente competentes, a gente precisa de uma equipe extremamente treinada. Então, assim, desde já fica aqui meu agradecimento. Eu gosto de parabenizar sempre a minha equipe, estão sempre ao meu lado. Meu time é nota 10 e eu digo que eu não faço nada sozinho. Nessa esteira de produção, nessa logística, tem várias pessoas envolvidas. Para que a gente consiga reduzir preço, como é que eu consigo reduzir preço e entregar um produto de alto preço, alto valor agregado para o paciente? Eu consigo reduzir custo porque eu compro muitos insumos. Como eu compro muitos insumos, o preço quantidade, né? Compra muita quantidade. Exatamente. Como eu faço grande quantidade, eu consigo um preço mais baixo. Eu consigo reduzir custo, exatamente como você tinha dado o exemplo. Se eu tenho 10, 20, 30 pacientes, eu ganho no volume. Então, o meu anestesista que está comigo, ele sabe que ele também vai ganhar no volume. Mas, para que a gente tenha essa logística, para que a gente tenha isso tudo, a gente precisa ter as pessoas certas nos locais certos. Não é qualquer médico oftalmologista que consegue fazer um volume grande. Então, assim, eu até gosto de... Bons equipamentos também ajudam. Bons equipamentos. Não, fundamental. Bons equipamentos, bons insumos, boas lentes, entendeu? A equipe, fundamental. São várias coisas que a gente tem que botar ali na mesa para que a execução ocorra tudo bem. Então, quem faz 1, 2, 3 cirurgias por dia é um volume baixo, a pessoa ela vai operando, mas ela não tem um tempo a seguir. Quem faz o mutirão, ele precisa estar atento ao tempo também. Não quer dizer que a gente vai correr com a cirurgia, não. Mas a cirurgia tem hora certa para começar, tem hora certa para acabar. Então, assim, a cirurgia da catarata é uma cirurgia com alta reprodutibilidade. E o cirurgião, ele tem que estar apto a fazer muitas cirurgias com alta reprodutibilidade. Então, assim, eu gosto até de conversar com os amigos. Muitos deles vêm conversar comigo e perguntam, Lucas, mas como é que é mutirão de catarata e tudo mais? Me explica aí. Eu falo, gente, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo essa habilidade no decorrer de anos. Não é uma coisa que dá para ensinar em poucos dias. Não. Você tem que estar com tudo preparado para você absorver esse paciente, fazer a cirurgia desse paciente em curto intervalo de tempo, para que ele não tenha a sensação de que a cirurgia foi corrida. Na verdade, foi no tempo que era para ocorrer. Então, a gente prepara os pacientes, a gente, obviamente, né, com todo carinho, com toda atenção, com toda dedicação ao nosso paciente, mesmo fazendo várias cirurgias no dia, o tratamento é individualizado. Todo paciente é um paciente. Não dá pra gente tratar ele como se fosse só um número da vez, não. Nosso tratamento é individualizado. Eu acho que é exatamente porque a gente consegue entregar esse tipo de atendimento individualizado, com respeito, com carinho, com atenção. Isso eu gosto até de falar com os meus pacientes. Às vezes a consulta demora um pouquinho mais porque eu não corto o paciente. Realmente você faz um trabalho ali humanizado, né, de acolhimento. Tem que ser, tem que acolher. Esse paciente ele tem que se sentir acolhido. Na cirurgia eu opero rápido, mas na hora de conversar, de tirar dúvidas do paciente, de explicar a cirurgia e tudo mais, eu gosto de ganhar um tempo ali. Tem gente que acha que é perder tempo. Eu ganho tempo ali porque é ali que eu fidelizo esse paciente. É ali que eu mostro para o paciente o diferencial. Quem trabalha com fidelização igual a gente, programa, eu já falei isso outras vezes. Cara, o cara para fidelizar um paciente, principalmente se você trabalha com recorrência, se você não pensar na qualidade, se não pensar no acolhimento, no atendimento humanizado ao paciente, você não fideliza o cara. Você não fideliza. Independente do resultado. Eu tenho no meu livro, eu criei uma estratégia que é chamada estratégia RPS. Está lá no meu livro, que é um acrônimo para resultado, proatividade
e satisfação. São 3 características que eu acho que o médico tem que ter para fidelizar o cliente. O resultado é a mais óbvia delas, né? Eu acho que uma clínica de emagrecimento que promete emagrecer, se ela não tiver resultado, não emagrecer ninguém, parece o óbvio, né? Mais ou menos. Porque medicina, ela tem muito mais compromisso de meio do que compromisso de fim. Quem trabalha com emagrecimento até tem um compromisso de fim. O cirurgião plástico tem compromisso de fim. Mas a maioria das especialidades tem compromisso de meio. Então, assim, o resultado nem é a coisa mais importante. Olha que bizarro. Eu trabalhei muito tempo em CTI e quantas vezes eu perdia paciente no CTI, mas a família chorava comigo no meu ombro. Por quê? Porque via que eu tinha feito todos os meios necessários para salvar aquele paciente, mas não consegui salvar. Então, não, é o resultado mais importante? Não. Ele faz parte desse acrônimo, RPS, resultado é importante, mas não é o mais importante. Quais são os outros 2? A proatividade. Por quê? A gente já chegou à conclusão, o paciente procrastina. Então, se o médico não for proativo, você avaliou um paciente de catarata. Pô, você foi lá, fez o pré-operatório, fez tudo, o paciente sumiu 6 meses. Cara, essa culpa é dele e sua também. Porque se você sabe que ele está doente, se você sabe que ele tem que operar, você fez todo o pré-operatório e deixou o cara sumir, cara, é ali que teu CRMzinho, CRM que eu digo é o sistema de gestão de relacionamento do cliente. Você tem que entrar naquele CRM e ligar para aquele paciente, pô, dona Maria, o que houve? Vamos operar quando? Porque essa proatividade do médico é fundamental para evitar a procrastinação. E por último, a satisfação. Aí, satisfação, estou falando de NPS mesmo. Estou falando de Net Promoter Score, de avaliar de 0 a 10 qual é o índice de satisfação que o cara está com o teu serviço. Então é aquilo, é acolhimento, é humanização, é quanto o cara está satisfeito. Reuniu essas 3 coisas, cara, é infalível. Teu paciente vai ficar fidelizado. Mesmo que ele não tenha um desfecho favorável. Mesmo que você opere a catarata dele e fique com problema. Mas se ele viu no Lucas, o médico que fez de tudo para entregar o melhor resultado. Pô, a gente vê muito isso em quem trabalha com FIV, fertilização in vitro. É um procedimento caríssimo. Que nem sempre... E você não garante que a mulher vai engravidar. Sim. Entendeu? E já pensou se fosse assim? Não, paga aqui 40 mil e você vai ter teu filho. Não é um banco, cara, que você vai lá, bota o dinheiro e sai o filho. Entendeu? Você tem um compromisso de meio, mas você não tem um compromisso de fim. Então, o resultado, as pessoas acham que aquele médico que mal te olha ou examina, porque você acha o bam, formado em Harvard, ele fala, ó, toma isso aqui que eu tô mandando e vai... Não. Isso não vai existir mais, cara. Eu tenho certeza, assim, num futuro bem próximo, esse médico vai perder para um recém-formado que não perdeu essa característica de tratar bem o paciente. Isso lá dentro da companhia, né, do médico... Não, é obrigação. É nossa briga. É nossa briga. Nas nossas reuniões lá, eu falo sempre, é tapete vermelho paciente. Aqui é o paciente em primeiro lugar, meu amigo. Parece, né, clichê. Mas, cara, quem trabalha com recorrência, se não for o paciente no primeiro lugar, o paciente não fica, pô. Não fica. Ele não fica. Então, é real isso, cara. Não tem como fugir do óbvio, entendeu? O paciente, se você... O RPS, você falou, né? Se você trata bem, se você atende bem, se você entrega o resultado, se ele está satisfeito, ele vai voltar. E é nisso que a gente consegue a recorrência do paciente oftalmológico da cirurgia de catarata. Porque ele operou um olho. Vai operar outro. Por mais que outro olho não tenha indicação agora, que pode acontecer. Então, assim, pode acontecer, é uma pergunta. Tem muitos pacientes que têm... Pode avançar mais num do que no outro. Essa é a regra. Lucas, a cor da vista influencia? Um olho azul sofre mais do que um olho castanho? Os olhos claros sofrem? Não, pior que não. Tem maior incidência de outras patologias oftalmológicas, mas o olho mais claro não tem um risco maior de desenvolver de entrar mais luz ali ou para ficar mais facilmente o cristalino? Não tem essa relação, não tem estudo provando isso, não. Entendi. Agora, respondendo... Conta a história feliz aí de final. Então, isso daí foi uma coisa que... Terminando, né, de responder aquela pergunta, por que eu gosto tanto de fazer isso e por que eu tenho dedicado tanto tempo da minha vida? Claro que isso daí é um período da minha vida também que eu estou 100% imerso. Então, hoje em dia, eu trabalho 25 dias no mês. Isso é muito tempo realmente totalmente dedicado a isso. Mas é porque é uma satisfação pessoal muito grande. Muito grande. Quando eu consigo levar atendimento de qualidade, consigo levar a expertise que eu desenvolvi, consigo levar tecnologia, aparelhos de alta qualidade, cirurgias feitas com zelo, realmente com dedicação, para o paciente que ele não tem acesso, é um dos momentos onde eu mais tenho satisfação. Eu imagino. Porque eu tenho inúmeros relatos, alguns já documentados e tudo mais,
de pacientes que chegaram, esse que é minha maior satisfação, chegaram carregados, chegaram que eles não conseguiam andar sozinhos, não enxergavam absolutamente... Não, cego. Porque a indicação da cirurgia de catarata, quem tem a catarata, com perda de acuidade visual, que a pessoa passou a não ter visão normal. E tem, te cortando rapidinho, e tem jeito? Consegue resolver? É reversível. Às vezes é reversível? Às vezes o cara já não A catarata, se for simplesmente, puramente a catarata, é uma cegueira reversível. Então, eu tenho inúmeros casos em que a gente operou, o paciente levantou da maca, já olha pra mim assim, começa a chorar. Teve um paciente que uma vez eu até me assustei, eu tava operando ele e tudo mais, terminei a cirurgia, levantamos o paciente, levamos ele lá pra fora. Assim que ele sai do procedimento, né, ele tava com foco lá de microscópio e tudo mais, então na hora fica muito embaçado. Aí na hora ele levantou, ele já percebeu que tava vendo alguma coisa, mas quando ele chegou lá fora, que ele começou a enxergar mesmo, ele começou a gritar. E eu fiquei preocupado, achando que era que o paciente estava passando mal, alguma coisa do tipo. Já pedi para a equipe para ir atrás e tudo mais. Ele começou a gritar e agradecer a Deus e agradecer a equipe, abraçando todo mundo. E assim, foi muito emocionante. Até me arrepio quando eu lembro disso, porque é uma hora que você vê o resultado. A satisfação é um resultado barra satisfação. muito imediato. Não, e muito transformador, né, cara? Uma coisa é o cara hipertenso, que você trata a pressão dele, o cara, às vezes, era uma hipertensão até sintomática, o cara nem sabia que estava doente, você descobriu através de um exame. Mas a catarata, tu tirar o cara de uma cegueira para uma acuidade visual normal ou próxima do normal... Minutos. Cara, em 5 minutos, isso aí é meio divino, né? O negócio semideus. Assim, sempre mantendo a humildade, mas assim, é uma sensação muito boa. É uma sensação muito boa. E, claro, né? Tiveram vários outros exemplos muito legais. Criança. Quando você vai nesses interiores, quando você vai para um local de difícil acesso, cidades mais afastadas dos grandes centros, o acesso é muito difícil. Então, assim, a gente estrutura tudo, a gente que é empresário também, a gente tenta organizar nosso negócio, tenta transformar aquilo ali numa coisa muito rentável. Mas também todo médico, ele tem aquela questão no coração dele, que a gente tem que também sente prazer em ver nossa satisfação na cura do paciente. Então, isso foi uma coisa que me tocou muito e por isso que eu gasto tanto tempo e energia nisso. Porque eu consigo levar essa tecnologia para o interior e fazer com que aquele paciente que ele não chegaria, e esse paciente que ele não chega às clínicas, quando às vezes ele chega, porventura ele chega, se ele já está cego, ele não está trabalhando, dependendo financeiramente de outros. Então, assim, esse paciente às vezes ele não consegue trabalhar, não consegue ter dinheiro para pagar a cirurgia dele. Então, quando a gente existe um braço da minha empresa, né, que fica voltado só para essa parte do SUS, para realmente ir atrás de contratos, correr atrás disso para a gente executar isso pelo SUS. Então, não tem custo para o paciente, é tudo financiado pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente consegue levar isso para esse paciente, eu tenho um prazer muito grande, porque a gente consegue trazer realmente a saúde para ele na hora, é instantâneo. E aí o paciente, ele sai dali com uma alegria muito grande, sai abençoando a gente, sai agradecendo de diversas formas. Isso para mim é uma... E nesses interior aí, o que tu deve ganhar de presente? Vou trazer uma galinha pro senhor. Já trouxe, o Lucas já falou isso. Não, já ganhei de tudo, já. Um chocolatinho, queijo, nossa, queijo de Minas, chocolatinho, goiabada, não, de tudo. Mas é muito satisfatório. Você falou de criança, a catarata pode acometer criança? Que idade? A partir de que idade pode acontecer? Então, existe catarata até congênita, a criança já nasce com catarata. Então, existem casos assim também. Mas... Cirúrgico também, já opera ou tem que esperar? Então, porque vai colocar uma lente ali dentro de um olho que ainda vai crescer? Sim. Como é que mas tem toda uma tecnologia para isso. Tem. A catarata, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Existem causas secundárias, né? A principal causa de catarata é a catarata senil, relacionada ao envelhecimento. Mas existem cataratas traumáticas, catarata relacionada a medicamento, catarata secundária a outras patologias, como a gente falou, do diabetes e tudo mais. Só que existem as cataratas infantis, a congênita e a catarata infantil.
tem a catarata congênita, que às vezes está relacionada à infecção no período da gestação, mas existem cataratas que desenvolve genético e tudo mais, e a gente tem indicação sim de operar. Claro que a gente tem um período certo. Isso. A gente tem que operar essa criança antes dos 7 anos de idade, que é quando a gente tem um desenvolvimento completo da visão. A criança nasce, ela tem que ter o estímulo visual para que a sua visão realmente se desenvolva por completo. Se ela tiver a catarata ali, ela não vai desenvolver completamente a visão. Então a gente tem que operar no período mais novo, mais jovem, para que ela consiga ter a acuidade visual, e a gente implanta a lente sim. Existem os cálculos que a gente faz, porque o olho, quando a gente nasce, até os 2 anos de idade, o olho já ele ganha o tamanho mais ou menos um tamanho de uma pessoa adulta, mais ou menos. Mas assim, ele pode aumentar um pouquinho mais o grau. Então a gente faz um cálculo para que a gente bote uma lente, que essa lente vai servir, e essa criança vai corrigindo o restante com óculos. Pode ter que trocar essa lente? Tirar ele? Existem casos em que a gente precisa trocar a lente, mas não nesse caso. Então assim, tem alguns casos em que a lente pode opacificar. São às vezes algumas lentes, obviamente isso está diminuindo muito, esses casos, mas em alguns casos a lente pode se opacificar e a gente precisa trocar a lente, mas é raro. Me tira uma dúvida. Diga. Fazer mais uma pergunta aqui, dúvida minha mesmo. Existem maneiras de retardar a catarata? Não tem. Catarata faz parte do envelhecimento. Só se a gente descobrisse um jeito de retardar o envelhecimento. Mas não tem. Mas então todo mundo vai ter? É uma das poucas certezas que a gente vai ter. Só tem um jeito de não ter catarata: morrendo jovem. Mas isso ninguém quer. Você tá aí, mais um motivo pra dar oftalmologia ser uma especialidade. Ninguém mete a mão, todo mundo vai ter catarata. População envelhecendo. A população tá envelhecendo. Então, assim, por isso que é tão recorrente. Todo ano tem mais pessoas. É recorrente. Meu pai até brinca comigo: será que você não vai acabar com a catarata do Brasil? Não, eu falei: pai, por mais que eu trabalhe esse tanto... Não, são milhões, né? Na fila do SUS, é coisa de... A estimativa eram 14 milhões. 14 milhões. Tu mexeu com 1.700. Tem muita coisa ainda. Tem muito trabalho ainda, né? Tem muito trabalho pela frente. Cara, 2 perguntinhas pra gente terminar aqui. Os mitos mais comuns sobre cirurgia, que você gostaria de desmentir aí? Acho que a gente falou um pouco isso, né? De risco de ficar cego, essas coisas. Fala algum desses mitos aí. E quais são as perspectivas futuras? Tem alguma coisa ainda para evoluir? Robótica na cirurgia catarata? Não sei se vai evoluir para isso. Não chegou isso não. Não chegou nesse nível. Inteligência artificial a gente já tá botando em prática já. Mas tem... Mas em que sentido a inteligência artificial? Para cálculo vamos botar cálculo de lentes e tudo mais. Entendi. Qual que seria a melhor lente para ser implantada em cada paciente. Tem bastante estudo voltado para isso. Entendeu? Principalmente no cálculo da lente, para que a gente chegue na melhor visão possível do paciente. Mas... Sobre os mitos, é interessante porque todos os pacientes fazem pergunta e todos os dias surgem sempre os mesmos mitos, né? Então, o paciente tem muito medo. Mas a lente que você vai botar no meu olho é de boa qualidade? Então, assim, existe toda uma tecnologia por trás para a gente poder implantar lentes de boa qualidade. O paciente, muitas das vezes, acha que precisa de anestesia geral. Hoje em dia, a cirurgia de catarata é feita com anestesia local. Meu paciente, ele está acordado, mas ele está confortável. Ele não está sentindo dor, entendeu? Então, assim... tá anestesiado o olho dele, ele não tá sentindo dor. Faz alguma sedação leve? A gente faz se o cara for mais leve, para o paciente ficar mais tranquilo. Mas não dorme, não, né? Tem médico que prefere botar o paciente dormindo. Eu não gosto. Eu prefiro que o paciente esteja acordado, mas relaxado, confortável. Por quê? Se o paciente dorme, ele pode acordar no meio do procedimento agitado. Então, eu prefiro que o meu paciente esteja acordado, relaxado. Então, assim, até no procedimento, a gente vai conversando, vai falando com o paciente vai ficando tranquilo. Ele, muitas das vezes, ele percebe que está mexendo, mas ele não sente nada. Então, ele fica tranquilo, entendeu? Com a sedação, cirurgia com a anestesia local. Odontológica? Só que não sangra. Quando sangra é um cotonete. Quando sangra é um cotonete só. E, de futuro, tanto o cálculo das lentes, o desenvolvimento de novas lentes, a gente tem já há alguns anos lentes premium que a gente bota, que realmente corrige a visão tanto de longe quanto de perto. Novos microscópios. Então, assim, hoje em dia tem uma tecnologia 3D
que o médico não necessariamente mais precisa ficar focado ali dentro do microscópio. Ele tem uma tela 3D, o óculos 3D, ele consegue executar olhando na tela. Já é um pouco da robótica aí, né? É um pouco da robótica, já é evoluindo para isso. Novos aparelhos, novos facoemulsificadores, que tem uma tecnologia, uma fluídica melhor, que tem uma precisão maior, que você consegue retirar a catarata, né? Até a cirurgia da catarata hoje em dia é feita com facoemulsificador, que é um aparelho que ele come a catarata, ele suga, ele quebra e suga a catarata ao mesmo tempo, e depois de retirar da catarata a gente implanta a lente lá dentro. Basicamente tecnologia é isso. Então esses aparelhos estão cada vez melhores. Então dão mais previsibilidade, dão menos edema no pós-operatório. Cada vez o resultado tem sido melhor e cada vez mais rápido também, para a gente poder executar a cirurgia com segurança, com facilidade para o paciente. Lucas, maravilha. Acho que o papo aqui foi esclarecedor. Foi muito esclarecedor. Agora eu já tô apto aí a falar sobre catarata. Eu vi que você tá treinando. Não operar, tá só treinando falar. colegas para operar lá também, né? Essa semana eu vi que você tava treinando um colega com a tua técnica. É alguma técnica que você desenvolveu? Ou é só o cara que tá precisando ganhar mais mão mesmo? Tem alguma técnica, Lucas? Olha que eu perguntei isso lá pra ele lá. Porque a gente acaba, operando 1.700 pessoas, tu acaba desenvolvendo uma técnica sua ali de logística que facilita, né? A técnica, ela é bem descrita, ela é bem desenvolvida. Só que a técnica depende de habilidade manual. E eu posso te dizer qual é o movimento a ser feito. Mas existe um tempo que a gente leva entre o nosso cérebro adquirir esse comando, internalizar isso e a gente conseguir passar esse momento entre o cérebro e a mão. Sim. Passar isso adiante. Então, cirurgia de catarata é tempo de voo. Quanto mais você faz... A repetição leva à perfeição. A repetição leva à perfeição. Exatamente isso. Então, você tem que fazer e fazer e fazer e fazer. Eu digo, eu até brinco com os colegas, você pode dizer que você realmente é cirurgião de catarata depois que você faz 5.000 cirurgias. Então, não assim, é sobre fazer 2.000 coisas uma vez, né? Fazer a mesma coisa 2.000 vezes. Você vai fazendo até o momento em que o movimento, eu hoje em dia eu não preciso mais raciocinar, eu vou entrar por aqui, eu vou fazer isso aqui. Não, o meu cérebro já está condicionado àquilo. Então, assim, além de você tratar os pacientes, uma coisa que eu acho muito importante é você passar o conhecimento adiante. E são coisas simples. São coisas simples no nosso dia a dia que eu acho que a gente tem que passar o conhecimento adiante. Se você prende o conhecimento em você não isso não existe. Isso não existe, isso aí... Você não tá passando... O cara que pensa assim, que conhecimento, cara, conhecimento não divide ao meio, né? Se você tem um cara vindo numa estrada e o outro indo na direção contrária, cada um com um pão na mão, se você trocar de pão, cada um vai embora com um pão na mão. Se você vem um cara com conhecimento de cá e o outro de cá, se você troca conhecimento, cada um vai embora com dois. Então, conhecimento não se guarda. Isso aí, o cara que tem essa filosofia de vida tá... E eu ainda gosto de fazer isso porque... Quanto mais colegas eu passo o conhecimento, quanto mais colegas que vêm me perguntar alguma coisa, quando eles sabem dos meus números, vêm tirar dúvidas, aproveitam, né? É um momento, às vezes, para tirar uma dúvida, alguma coisa que poxa, mas como é que você faz isso aqui na prática? É muito prático, é movimento, é mecânico. Então, assim, quando eles vêm tirar dúvida, eu gosto de passar porque quanto mais colegas eu ajudo, mais pacientes também estão sendo alcançados. Então é nessa hora que eu sinto também a satisfação de poder treinar outros colegas, de poder passar algum tipo de conhecimento para outros colegas e formando equipes cada vez melhores, porque eu vou precisar desses colegas para fazer 3.000 cirurgias, imagino que você já está precisando. Já precisa. Cada vez a gente precisa de mais colegas ajudando a gente e o nosso objetivo é isso. Cara, muito bom. Para encerrar, deixa um recado pro pessoal aqui. Fala um pouquinho também quando você encerrar como é ser um parceiro da Companhia do Médico, como foi para você ter uma parceria lá dentro, e a gente tem projetos de expandir ainda mais isso. Explica para quem tiver de repente interesse de participar da Companhia do Médico como um parceiro âncora, como é o caso da Oftalmo 2020, ou eventualmente até um investidor que queira montar uma franquia. Deixa um recado para a galera aí, para a gente encerrar esse podcast fazendo um pitch de vendas. Vamos fazer um pitch de vendas. Eu aprendi muito sobre catarata aqui hoje, gente. Não, o recado que eu deixo é, se você não quer trabalhar, não vem pra cá. Porque é muito trabalho. A ideia é exatamente essa, né? É você desenvolver o seu negócio, você desenvolver a sua especialidade, ter um ambiente
que você possa realmente atuar, porque a logística que vocês trouxeram, a logística que vocês implementaram ali para trazer paciente, para trazer segurança, administração, call center, logística, o ambiente, tudo aquilo favorece ao crescimento do profissional. Então o profissional precisa disso. Se eu estiver preocupado com toda essa parte, talvez eu não consiga ficar na parte em que eu mais gosto, que é a troca do paciente. Ou eu deixo de ser oftalmologista para ser o gestor. Então, se eu tenho alguém para gerir ali para mim, se eu tenho alguém para organizar a casa, para eu desenvolver mais a minha especialidade, para mim é muito bom. Então, eu acho que essa é a ideia. Se realmente tem interesse de entrar para a equipe, a oportunidade vocês estão dando mais do que... Estão deixando bem explícito, né, essa oportunidade para as pessoas poderem vir até vocês, assim como eu vim há 3 anos atrás e, graças a Deus, a oportunidade... E o médico precisa entender, cara, que ele precisa empreender em sinergia. O médico precisa se juntar com outros médicos, empreender em sinergia. O médico que não fizer isso vai trabalhar para os outros. Não tem jeito, gente. O médico hoje ou é empregado do serviço público, ou é empregado de algum sistema de saúde suplementar, porque ele tem medo de empreender. Às vezes ele tem medo de empreender no segmento dele, mas o cara empreende ali, comprando um terreninho para fazer uma casa para vender, ele empreende numa pizzaria, ele empreende... O cara tem medo de empreender no negócio dele. Ele acha que o negócio dele é dependente de convênio, que o negócio dele é dependente... E assim, o que eu quero dizer para o médico, hoje, a gente até nichou um pouco a nossa expansão através de franquias na Companhia do Médico, em profissionais médicos, de saúde e médicos, porque a gente quer ver uma revolução de médicos empreendedores. Eu acho que o médico tem vantagem competitiva como empreendedor, justamente por essas soft skills que a gente treina desde o início da faculdade. Hoje o mercado valoriza o quê? Acolhimento, preocupação genuína com o cliente, personalização do cliente. Isso não são habilidades que o mercado hoje entrega para o cliente. A gente estuda isso na faculdade, cara. A gente não estudou isso lá na semiologia. O que a gente aprende na semiologia? Pegar um papel, fazer uma anamnese, conversando com o cliente, às vezes 40 minutos de conversa, qual é a sua queixa? Mas quando que começou? Isso é acolhimento. Isso é humanização. Isso é o que o mercado hoje, em pleno século XXI, 2024, é o que o mercado mais valoriza. Então, o que o mercado mais valoriza é o que o médico aprende na faculdade. O médico tem vantagem competitiva como empreendedor. Eu falo isso olhando para a câmera. Você que é médico, se você não empreender, você vai trabalhar para quem empreende. Essa é a realidade. E é engraçado porque eu tô aí há 20 anos nisso, né? Então a gente vê isso sumiu um pouco ao longo dos anos e agora, principalmente depois da pandemia, voltou com muita força. Voltou, né? A medicina integrativa, né, cara? O relatório de Flexner, né, de 1910, é um relatório que tem 114 anos. Foi o relatório que fragmentou a medicina em especialidades, oftalmologia, cardiologia, reumatologia, enfim. Foi muito bom, tecnicamente é óbvio que evoluiu, a tecnologia evoluiu, a gente conseguiu curas que não existiam até aquele momento, enfim, evoluiu muito. Mas a gente perdeu a relação médico-paciente. Hoje a gente tem a relação médico-doente. Hoje você tem um médico que cuida da catarata, um médico que cuida da hipertensão, um médico que cuida do diabetes. E o médico que cuida do doente? Porque a relação é médico-paciente, a relação não é médico-doença. Né? Então, esse relatório, por mais que ele tenha segmentado as especialidades, trazido muita tecnologia e muita coisa inovadora para dentro da medicina, ele perdeu a medicina integrativa, ele perdeu a relação médico-paciente. E da pandemia para cá, ou enfim, de um tempo para cá, alguns médicos estão vendo a importância de retomar isso, de retomar uma relação médico-paciente contratualista, uma relação onde o médico e o paciente têm responsabilidades iguais naquela jornada de tratamento. Não adianta eu falar o que você tem que fazer. Eu tenho que te ensinar, eu tenho que elevar teu nível de consciência sobre o que fazer. É isso que vai fazer a diferença para você conseguir um tratamento, principalmente de uma doença crônica. Você vai passar 10 minutos no meu consultório, mas você vai passar 23 horas e 50 minutos sozinho. Então, se você não aprendeu, se eu não elevei teu nível de consciência sobre a importância daquele tratamento, não vai ser aqueles 10 minutos que você passou no meu consultório que vai resolver. Então, é a volta, é o retorno dessa relação médico-paciente, que é o que eu brigo todos os dias ali. Por isso, é o programa de acompanhamento da Companhia do Médico. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Companhia Podcast. A gente só tem a agradecer aqui ao nosso amigo Dr. Lucas
ia chamar de Lucas, né? Porque próximo, mas é Dr. Lucas. E eu tô totalmente esclarecido sobre catarata, gente. Não sei vocês, eu acho que vocês também. Mas eu tô completamente esclarecido. Quem tiver alguma dúvida, entra na rede social, Isso fala aí, o arroba aí da... Eu ia falar exatamente isso. Tem o meu Deixa pessoal, aí teu contato aí. @lucasoliveira.oftalmo e também tem o da Oftalmo 2020, né? É @oftalmo 2020 oficial. Pessoal, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa. Isso que vocês fizeram comigo há muito tempo atrás, de passar esse tipo de conhecimento, botar essa veia empreendedora, estimular. Tô vendo que vocês estão trazendo agora para o podcast. Quem acompanhar e quem conseguir extrair o conhecimento que eu extraí, pode ter certeza que vai crescer, que vai ter oportunidade no meio que está se tornando cada vez mais competitivo. Não só a oftalmologia, mas a medicina está se tornando cada vez mais competitiva. Então você tem que se planejar, tem que se organizar. E a gente é exigente, hein? Porque eu vou te falar, no outro dia veio uma pessoa lá na clínica, né? Eu mostrei a estrutura toda. Aí a pessoa do ramo também ficou maravilhada, né? Ela ficou, caramba, meu Deus, eu quero um dia chegar no nível de vocês. Eu penso assim comigo, eu falei, cara, eu acho que eu tô horrível. Eu tenho que melhorar muito ainda, cara. Eu entro no call center e vejo erro, eu entro na sala do clube, eu vejo erro, mas as pessoas de fora... O empreendedor é sempre inquieto. Ele não consegue ficar parado. E tem que gostar de gente, cara. Uma coisa que eu admiro em você, nesses mutirões, viajando, trabalhando principalmente pacientes do SUS, é que você gosta de gente, cara. O médico que não gosta... Uma vez eu participei, a gente foi naquela feira da ABF de São Paulo, e o cara falou um negócio pra mim lá, um amigo nosso, eu tenho um amigo que é presidente da ABF Rio hoje, que é o Clodoaldo, ele é CEO da IES Idiomas. E lá ele me apresentou um cara, eu contei a história, não, cara, a gente está terminando a formatação da Companhia do Médico e é uma franquia de premium focado na classe C. Ele falou, cara, toma cuidado com quem você vai botar de franqueado. Eu falei, por quê? Porque o franqueado médico, ele não conversa, não gosta de conversar com a classe C. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, cara, médico é vaidoso, médico quer conversar com a classe A. E, pô, cara, não tô generalizando, pelo amor de Deus, mas o que a gente mais vê aí são médicos que querem alavancar seu consultório trabalhando o quê? High ticket, trabalhando ticket médio elevado. Cara, duas coisas que eu vejo. Primeiro, o dinheiro não tá só lá. Já que é pra falar de dinheiro, se você acha que é o dinheiro que faz a diferença na tua vida, o dinheiro não tá no high ticket. Não. Nós temos um exemplo recente agora, a Smart Fit comprou a Velocity. Velocity é um estúdio de bicicleta que é focado na classe A, né? Tem Velocity aqui dentro do Rio Design, enfim. Foi comprado por uma empresa que teoricamente trabalha a classe C. Sim. A Smart Fit é uma academia premium focada em classe C, ticket médio baixo. Então assim, cara, primeiro, goste de gente, trabalhe a classe C, porque o problema tá lá. E empreender, Lucas, é resolver problema. Se você resolver problema, se você encontrou um problema para você resolver, você vai avançar como empreendedor. Mas não o teu problema, tua agenda que tá vazia, que eu quero que fique cheia. Esse é o problema teu, meu amigo. Quer empreender, resolve o problema dos outros. Não é o teu problema. Então eu acho que eu te parabenizo, eu tenho uma admiração absurda por você, assim, porque eu vejo que você trata de gente. Eu já tive consultório high ticket, eu sou nutrólogo de formação, eu trabalhei com cirurgião plástico no Barra Medical Center aqui. Eu trabalhava com paciente high ticket, mas aquilo me incomodava, cara. Me incomodava porque, assim, quando você trabalha no high ticket, o cliente chega, ele já chega com a demanda, você é quase que um tirador de pedido. O cara foi no Google, viu lá Monjaura. Agora a onda do momento é o Monjaura, que é o novo Ozempic aí para emagrecimento. O cara já chega lá falando, doutor, vim aqui que eu quero aplicar o Ozempic. Cara, você acaba, daqui a pouco você tá aplicando, você tá tirando pedido. Não, tudo bem, vou passar aqui pra senhora. Às vezes não tá nem precisando. Então, assim, cara, aquilo me incomodava. Eu precisava entregar resultado para quem mais precisava. Eu precisava trabalhar quem precisa, porque se eu resolver o problema, se eu encontrar um problema para resolver, eu vou ter escala para crescer infinitamente. Mas uma coisa que você mencionou e a gente conversa várias vezes, quando a gente consegue determinar o nosso produto, quando a gente consegue determinar a nossa população-alvo, a gente fica tão focado nisso, a gente consegue perceber o quanto aquele mercado ali é bom, que às vezes a gente... Não é que o high ticket seja ruim. Não é, são nichos diferentes. Mas são nichos totalmente diferentes, entendeu? Então, assim, e nessas conversas que a gente já teve no passado, vocês me ajudaram muito a determinar qual que é a minha população-alvo. Qual que é o meu objetivo.
Então, quando o médico consegue entender isso, quando ele consegue desenhar bem qual que é o produto dele, qual é o tipo de serviço, o mercado, quando ele consegue botar isso tudo na cabeça dele, cara, é só seguir esse caminho aqui, ó, e vai. Aí, perfeito. Aí você consegue trabalhar bem, você consegue ser satisfeito com o que você faz, ter reconhecimento, aí as coisas, parece que as portas começam a se abrir. É impressionante isso. Então, assim, até você ter isso bem determinado na sua cabeça, cara, toda hora trava. Porque você não sabe qual é o público que você realmente quer atingir. Você faz marketing para tudo quanto é lado, mas não sabe qual que é o cliente-alvo que você quer. Aí, às vezes, a pessoa tá trabalhando com high ticket, atendendo a classe A e tudo mais, mas ele não gosta daquela troca. Assim como você, como eu já trabalhei também. Eu gosto, você falou assim, você gosta de lidar com pessoas. Mas eu gosto dessa troca que eu tenho com as pessoas. Eu gosto do paciente que me abençoa depois que eu fiz uma cirurgia para ele. Exatamente. O salário então, assim, emocional. O salário emocional vem junto do salário financeiro. Então, para mim, os dois somados, e eu podendo fazer isso, nossa, para mim é a minha maior satisfação. Eu consegui, graças a Deus, conciliar satisfação pessoal com satisfação profissional. Depois de ter estruturado, depois de ter entendido qual que era meu... Você resolveu o problema do paciente primeiro, para depois o seu. Exatamente. E você encontrou o problema. Gente, um podcast maravilhoso. O tempo voa, a gente nem percebe. Vamos ficar aqui direto. Obrigado, Lucas. Eu só tenho gente, fica atento aí no nosso Companhia Podcast. Vão vir mais episódios bacanas para vocês. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Um abraço.